Olá, bom dia a todos! Mais uma manhã estamos aqui para falar com você. Você que está aí agora me assistindo e você traz dentro de si uma vontade de desistir. Desistir da vida, desistir de tudo. Você está acordado a essa hora e não passa outro pensamento a não ser esse na sua cabeça. De que para você não tem jeito, que você é um caso perdido, que a sua vida ela tem que acabar. Porque você traz dentro de si uma dor tão grande, que a única coisa que vem na sua mente é: vou jogar tudo pro alto. Talvez você só não fez isso ainda porque você tem filho, porque você é casado ou casada, e você está pensando em ter coragem para fazê-lo. Não faça isso. Você não está acompanhando esse programa por acaso. Deus te colocou aí agora para poder te salvar. Fique atento conosco agora nessa programação. Aqui comigo nesta manhã, o Bispo William. Bispo, agora existem pessoas nos assistindo que na cabeça dela está: se mata, acaba com tudo, para você não tem jeito, você tem que acabar com essa dor. O pensamento de desistir está na cabeça dela, mas se ela der a oportunidade, hoje essa situação vai mudar. Esse pensamento de desistir está na sua mente porque você pensa que já fez de tudo. É isso que você pensa: eu já fiz de tudo. Eu já fui para a direita, já fui para a esquerda, já fui para frente, já fui para trás. Você acha que já fez de tudo. Só que o que você vai entender aqui nesse programa é que você fez tudo o que te ensinaram. Você não fez tudo o que se pode fazer. Você não fez todas as possibilidades. Você fez tudo o que você sabe. Talvez você sabe discutir, você sabe brigar, talvez você sabe ir na força do braço. O que você ainda não entendeu é que muito mais do que a força do seu braço, muito mais do que a medicina, tem a força de Deus, tem o poder de Deus para fazer o que você não consegue fazer, para fazer o que os médicos não conseguem fazer. E é isso que nós vamos chamar a sua atenção aqui nesse programa e provar para você que você ainda não fez de tudo. Você fez tudo o que você sabe. Nós vamos mostrar que existem pessoas que fizeram o que você ainda não fez e alcançaram resultados que você ainda não alcançou. Mas elas não desistiram. Então a primeira coisa que você tem que fazer agora é desistir do pensamento de morrer, desistir do pensamento de jogar tudo para o alto e sumir e parar para prestar atenção no que nós vamos te mostrar aqui. Existe, sim, uma solução para os seus problemas. Olha, e nós estamos ao vivo, hein? Não é um programa gravado, não. Estamos aqui à sua disposição, ao vivo, agora 4 horas e 3 minutos desta manhã de domingo. Inclusive, você pode pegar o telefone e ligar para cá agora. O pastor Flávio já está lá na central de atendimento para te atender, para conversar com você. E ele vai ver os casos lá. Pastor Flávio, por favor, nos envie aqui também para que possamos atender também as pessoas. Bom dia, pastor Flávio. As pessoas já podem ligar? A central já está funcionando? Podem sim. Bom dia, pastor Franklin. Bom dia, bispo. Nós estamos ao vivo, nós estamos já com as linhas disponibilizadas para que, como o senhor disse, se essa pessoa que está nos assistindo agora está passando por uma situação de desespero, querendo se matar, pensa que já tentou de tudo, diz que já tentou de tudo, mas não tentou ainda, pegar o telefone agora e ligar para esse número, 011 3573 3535 e falar com um de nós. Nosso time está aqui a postos, vai ser um prazer atender você. E eu digo mais, pastor Franklin, quando essa pessoa ligar para a gente, eu tenho certeza que essa ligação, quando terminar, ela não vai estar mais se sentindo desesperada, se sentindo angustiada. Vai haver uma mudança na hora, ela pode ter certeza disso. Nós estamos aqui, estendendo a mão para você. Nós estamos estendendo a mão para você. Talvez você não tenha ninguém. Você, pai. Pai, você está aí agora, pai. Nesse dia tão especial, tão comemorado por tantos. Para você, pai, já está sendo um dia difícil. Você já nem dormiu. Seus filhos, sabe Deus onde estão. E você está aí agora pensando em acabar com tudo. Presta atenção nessa matéria que eu vou colocar, que fala sobre esses pensamentos que estão na sua cabeça aí, de desistir. Presta atenção e eu já volto, quero falar com você. Liga para cá,
011 3573 3535. Vamos a essa matéria. Love can build a bridge between your heart and mine. Essa foi uma das últimas apresentações de Naomi Judy ao lado da filha Wynonna, poucos meses antes da estrela do country desistir de viver. Naomi Judy cometeu suicídio em 30 de abril deste ano, aos 76 anos, após uma longa batalha contra a depressão. Naomi, mãe das atrizes Ashley e Wynonna Judy, ficou famosa por seu talento incomparável como cantora country e, apesar de tudo que conquistou ao lado das filhas, a cantora desistiu de lutar contra as aflições causadas pelo quadro depressivo, desistiu de viver ao lado da família e ainda desistiu de presenciar o auge de seu sucesso. Naomi Judy tirou a própria vida um dia antes de seu nome entrar para o Hall da Fama. Eu olho para trás na minha infância e percebo que cresci com uma mãe que tinha uma doença mental não diagnosticada e não tratada. O desabafo da atriz Ashley Judy foi divulgado nos últimos dias durante uma entrevista a um podcast americano. A filha afirmou que a mãe, apesar de todo o bem-estar garantido pelo sucesso, vivia em meio a uma dor profunda, provocada por feridas abertas do passado. Ainda segundo a atriz, agora por desistir da vida, sua mãe, Naomi Judy, deixou um novo rastro de dor na família. Desistir. Em uma sociedade tão abalada emocionalmente, a palavra desistir parece ter um peso muito grande, principalmente porque é preciso muita coragem para renunciar a algo como, por exemplo, a própria vida. Coragem essa que muitas pessoas encontram para desistir, mas não para lutar contra os obstáculos que as oprimem. E, infelizmente, desistir tem se tornado a única opção para muitos. Há cerca de 4 anos, a atriz Franciele Freduzeski, que levava uma vida saudável, se exercitava regularmente, começou a sentir uma dor dilacerante que irradiava por todo o corpo. A atriz foi diagnosticada com fibromialgia. A doença a levou à depressão e a debilidade na saúde física e mental levou Franciele a cogitar desistir da própria vida. Quem tem fibromialgia tem depressão. Não tem como estar feliz sentindo dor 24 horas. Sua vida vai mudando. Você se vê limitada. Pensei em suicídio muitas vezes. Não aceitava como eu estava. Quando você fica reclusa, a cabeça vai pirando. Problemas de saúde, financeiros, problemas emocionais. O que já foi motivo de levar você a desistir de lutar? Deixei de cumprir horários, cumprir contratos, perdi contratos, inclusive, por não cumprir o que precisava ser feito. Juju Salimene também já passou por um quadro depressivo que a fez desistir da rotina de trabalho. A modelo e influenciadora digital precisou se esforçar bastante para não se tornar refém da dor que a oprimia no particular. Explodiu, sabe, em sintomas físicos da ansiedade. Eu tinha psoríase, já teve situações de eu estar num desfile e fotógrafos perceberem que eu tinha um machucado muito grande aqui. Eu sempre digo que os problemas da vida de uma pessoa pública, ela sofre 2 vezes. Porque ela sofre dentro da casa dela, ali no quarto dela, no seu íntimo, e muitas vezes ela sofre publicamente. Mas não precisa ser famoso para se ter problemas que parecem maiores que a nossa própria força. Muitos sofrem com dívidas, outros sofrem com perdas, alguns com doenças. E, em muitos casos,
O simples estresse da rotina diária pode ser um gatilho para a desistência. Pra que a vida, né? O que tá acontecendo? Por que eu tô assim? A minha mentalidade girava em torno só de querer desistir, largar, ir embora. Pesquisas apontam que 45% dos médicos enfrentam depressão e problemas de saúde mental. Foi o que afetou a vida dessa pediatra, que apesar de todo o conhecimento clínico, lutou por muito tempo contra a dor da alma. Eu lembro claramente, tinha vezes que eu estava debaixo de uma beliche de um hospital que fica aqui na periferia de São Paulo. Eu ficava ali sentada, com a luz apagada. A enfermagem achava que eu estava estudando, quietinha, ou assistindo distraindo a mente na televisão. Eu estava lá pensando, não está fazendo sentido. Olha só, fiz tudo isso, cheguei até aqui, estou incompleta, estou infeliz. E chegou a passar pela minha mente e parar com aquela dor, aquele sofrimento, aquela falta de sentido na vida. Já esta mulher, por causa do vício, desistiu da família. Perdeu a guarda dos filhos por não encontrar forças para dar um basta às drogas. Não é vida, é suicídio. Eu mesma estou me matando aos poucos assim. E quantas são as pessoas que se tornam reféns de seus problemas, que desistem de lutar. Mas diante de uma vida cheia de obstáculos, de inimigos invisíveis como os transtornos mentais, da rotina de uma sociedade frenética, como encontrar coragem e força para não desistir quando tudo parece ir contra você? Sabe o que você precisa? Você precisa de uma luz. Você precisa da ajuda daquele que sabe o que você está passando. Deus sabe o que está se passando aí dentro de você. Mas o que Ele precisa é que você dê esse passo em direção a Ele. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você está aí agora, talvez, se drogando. Você está aí usando essa substância para tentar, na verdade, preencher esse buraco que está dentro de você. Você está agora se embriagando até essa hora. Você está bebendo, você está chegando da balada, você está chegando agora pensando o seguinte: poxa, eu me diverti tanto, eu encontrei tantos amigos, eu encontrei tantas pessoas e agora cheguei em casa e a solidão volta, o buraco volta. Parece que aí dentro de você é um buraco tão grande que nenhuma bebida, nenhuma droga. Você se relacionou com pessoas, você talvez teve até relações sexuais com pessoas. Mas você está aí agora sozinho. E agora o único pensamento que vem à sua cabeça é: se mata. Acaba com tudo. Pega o telefone, liga para cá. Nós vamos te ajudar. Nós também sabemos o que você está passando. Eu já passei por isso também. Eu também já cheguei da balada. Eu também já cheguei embriagado. Eu também já cheguei igual você está agora. Eu sei o que é sentar na cama, na beira da cama, e chorar na madrugada, sem saber por quê. Por que essa tristeza? Por que esse vazio? E eu te digo, é a falta de Deus dentro de você. Use a sua fé. Dê esse passo para a mudança da sua vida. Bispo, agora existem pessoas, eu tenho certeza, que estão agora com uma arma preparada, prontas a dar um tiro na cabeça. Há pessoas agora preparadas com um molho de remédios, com vários remédios na mão, tomando coragem para tomar esses remédios. Tem pessoas agora que elas pegaram o lençol da cama e estão transformando esse lençol numa corda. Ela só não teve coragem ainda. Algo a segurou, a impediu. Eu tenho certeza que Deus a colocou diante desse programa para que ela possa ser ajudada. Essa ideia de que tirando a sua vida você vai parar com essa dor, isso é mentira. Escute o que nós estamos falando para você.
Isso é mentira, isso é uma estratégia do mal para perturbar você, dizendo assim, olha, quando você dorme, você não sente dor, quando você dorme, você não tem depressão. Então, se você se matar, então a dor vai parar, a depressão vai parar. Isso é mentira, porque existe um campo espiritual, existe um outro lado. Depois da morte, você vai ter ou vida eterna ou morte eterna. Então, não caia nessa cilada. Entenda que Deus está usando essa programação, nós estamos aqui ao vivo, Deus está usando esse momento para te dar uma chance, para te dar uma oportunidade. Guarde essas palavras, olhe bem nos meus olhos que eu estou te dizendo. Você não precisa tirar a sua vida para parar essa dor que está aí dentro de você. Nós estamos aqui para te ajudar, é só você ligar agora na nossa central, nós vamos socorrer você espiritualmente. Talvez você pense, mas o que vocês podem fazer por mim? Você nem sabe da minha vida? Então é aí que você se engana. Porque o mesmo Deus que está aí agora, junto com você, vendo a sua dor, vendo o seu sofrimento, é o mesmo Deus que está aqui nos levando a falar isso para você. Esquece que isso aqui é um programa de televisão, esquece que tem outras pessoas assistindo. Deus está falando com você nesse momento. Pastor Flávio está na central lá à disposição. Pastor Flávio, as pessoas já estão ligando. Por favor, Pastor Flávio, fale para nós o que está acontecendo aí na central. Sim, Pastor Franklin, já estão ligando e já estão sendo ajudadas. Por exemplo, o Ivo nos ligou ainda agora, aqui de São Paulo, e o problema dele é que ele está lutando contra o vício e por causa disso não consegue dormir. Então, não só ele, mas como todas as pessoas passando por essa situação precisam entender que o vício é um espírito. Então o problema só é solucionado de forma espiritual. Precisa-se de um espírito mais forte para arrancar o espírito do vício. Então, se você está passando por esse problema, você que está com vício, você sofre droga, álcool, o vício que for, tem saída para você. Pega o telefone agora, busca ajuda. 011-3573-3535. Pastor Franklin, também o Renato, ele nos ligou também aqui do Guarujá, São Paulo, com ansiedade e também não consegue dormir, está nos assistindo agora, foi ajudado. A pessoa que sofre com ansiedade é um problema que está na alma. Quem é o médico da alma? É Deus. Ela precisa se voltar para Deus, que está de braços abertos usando esse programa, o que está sendo mostrado, o que está sendo falado, para ajudar ela agora. Então você que sofre com ansiedade, você não consegue dormir, você está nos assistindo, não é uma coincidência. Eu desafio você a pegar o teu telefone agora e ligar para a gente. E eu garanto que você vai receber ajuda. Mais uma vez, Pastor Franklin, o DDD é o 11-3573-3535. Nosso time está aqui a postos para falar com essa pessoa. E a Adriana, você que está em casa, a Adriana, ela tinha raiva do pai dela. Ela viu o pai agredindo a mãe, era uma situação bem difícil. E eu quero dizer que nesse Dia dos Pais existem aí agora muitos filhos assim, né? Que o trauma deles é tudo que viu o pai fazer. O pai que era um herói se tornou o vilão. Presta atenção na história da Adriana e eu já volto falando com você. Eu quero atender você. Liga para cá porque quando acabar o testemunho da Adriana, eu quero falar com você. É, com você. Pega esse telefone, esse celular aí, liga para cá agora. Porque eu vou te ajudar. Você vai sair dessa. Presta atenção. Meu nome é Adriana, eu tenho 38 anos, sou autônoma. E a minha história ela começou, na verdade, desde a infância. Eu tive uma infância bem conturbada, miséria, ao ponto da gente buscar alimentos na feira, pegar restos de feira mesmo, para poder se alimentar, pedia também nas portas para ter o que comer. Uma família destruída, totalmente destruída, além da miséria, meus pais brigavam muito, a gente tinha muitas agressões em casa, e até que chegou o ponto dos meus pais eles se separarem. Nessa separação aconteceu, a gente também perdeu uma residência, uma casa, e a gente não tinha onde morar. E nesse intervalo que a gente não tinha onde morar, a gente foi, meu pai, novamente, eles já eram separados, então ele ele falou assim, vem morar comigo novamente. A gente foi morar, minha mãe aceitou, e novamente aconteceu uma agressão.
Só que foi uma agressão muito maior. E nós já éramos adolescentes na época, então eu e meus irmãos, e eu e o irmão mais velho, a gente começou a planejar a morte do meu pai. Então a gente falou assim, não, não vai mais ficar assim. Agora, enquanto a gente era criança, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas agora nós somos já rapazes, assim, ele é um rapaz e eu uma moça, então a gente vai planejar. E a gente começou a bolar, não chegou a executar, mas a gente começou a planejar a morte dele, porque a gente culpava ele por tudo que acontecia na nossa vida. Então eu comecei, além do ódio, da mágoa que eu tinha do meu pai, eu comecei a ficar retraída. Então eu me fechei. Eu me fechei para as coisas assim de fora e vinha pensamentos, né, em mim de que eu poderia me interessar até mesmo por mulheres, já que homem não prestava, então eu poderia me interessar por mulheres. E aí a solidão, a depressão, a tristeza, elas foram aumentando. Cada vez mais eu me sentia vazia, cada vez mais eu me sentia triste. E aquilo foi mais retraída. Eu fui ficando mais retraída. Eu não me abria com ninguém. Para mim, nenhum homem prestava. Nenhum homem prestava. Então, eu olhava assim e falava, eu não quero ter a mesma vida que a minha mãe teve. Se de repente eu tiver um relacionamento igual, se tiver um homem vir e querer fazer a mesma coisa que ele fazia com a minha mãe. Então, eu não aceitava aquilo. Para mim, homem não prestava. Eu não queria me relacionar com ninguém porque eu falava, não quero. Aí depois veio uma outra ideia que falava assim, eu vou ter um filho, mas eu não vou precisar de homem nenhum. Eu vou criar esse filho sozinha e eu vou ser independente. E chegou uma época, uma outra situação que eu comecei a me interessar por um rapaz que morava próximo. Então a gente começou a se olhar, como se fosse aquela paquera. Eu falei assim, quem sabe? Quem sabe a oportunidade que eu tenho de ter um relacionamento diferente daquele que eu vivi desde criança. Então eu falei assim, de repente vai dar certo. E até que antes mesmo de acontecer alguma coisa, no final de semana ele acabou sendo assassinado. Então nisso eu tomei um outro baque, que aí eu falei assim, poxa, eu agora aí realmente que eu não vou ter ninguém, porque me tinha um vazio. E eu não tentava preencher esse vazio com outras coisas, porque eu era uma pessoa bastante retraída, mas em mim tinha um vazio muito grande. Eu era uma pessoa triste. Completamente triste. Vazia. E eu até pensei, eu falei assim, eu não quero mais viver. E isso aqui, ainda assim, né, por essa timidez, eu não tinha a coragem de fazer as coisas. Então, eu só pensava, eu falava assim, então se eu morresse? Porque já que não tem jeito, eu fui abandonada pelo meu pai. Tinha todo aquele problema quando a gente era criança, né? E aí você se vê diante de um relacionamento também, não cheguei a me envolver, mas você se vê diante de um relacionamento e você fala assim, não deu certo também. Para mim não tem saída. Era assim que eu vivia. E foi quando uma amiga da escola, na verdade, ela foi até minha casa. E ela falou assim, olha, eu queria fazer um convite para vocês, para você, Adriana, no caso, para conhecer um lugar que eu conheci e que mudou a minha vida. Aí, a princípio, eu não falei assim, ainda mesmo com todo o sofrimento que eu estava vivendo, ainda assim, não sei se é isso que eu quero. E eu tenho mais 2 irmãs e elas, na hora, aceitaram. Eu cheguei e o pastor pregou sobre o filho pródigo. Naquela hora, eu falei assim, eu sou o filho pródigo. E ele chamou à frente quem queria entregar a vida para Deus, para o Senhor Jesus, eu fui. Aí me batizei nas águas e depois eu estava ali. Aí começou a ter um processo de mudança, eu fui deixando tudo de errado, eu mentia muito, então eu fui deixando a mentira, eu falava bastante palavrão, aí deixei também, eu fui largando todas as coisas erradas que eu estava vivendo. Até então, já tinha se passado uns 3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. E até então eu falei assim, eu perdoei meu pai, porque tinha realmente, sempre falado sobre o perdão. E é uma das causas principais que tinha em mim. Então eu falei assim, eu já perdoei todo mundo que tinha que me perdoar, porque não era só meu pai, eu sempre culpava alguém,
também por algum sofrimento meu. E aí o pastor pregou sobre mágoa, sobre perdão. Parecia que só tinha eu na igreja. Aí eu comecei, ali eu estava sentada, aí eu comecei a prestar atenção no que ele começou a falar e veio um filme na minha cabeça. Desde criança, desde que eu me entendia por gente, começou a vir um filme na minha cabeça, tudo o que aconteceu com meu pai, tudo o que aconteceu com a minha mãe, com a minha família, o que aconteceu comigo. E naquele momento eu percebi que eu não tinha perdoado ele, que eu ainda carregava aquilo e que aquilo me impedia de ter o meu bem maior. E aquilo me impedia de ter a pessoa que eu precisei todos aqueles anos. E naquele momento eu chorei muito e o pastor ainda continuou pregando e eu sentada ali, eu chorava. E na hora que ele falou assim, agora põe a mão no seu coração. E que eu coloquei a mão no coração e que veio todas essas, ainda continuava vindo essas lembranças, eu falei assim, olha, eu perdoo meu pai, que foi o principal, teve outras pessoas, mas naquele momento eu falei assim, eu perdoo o pai, o Senhor, por tudo que o Senhor fez. E aí Deus falou para mim assim, tem como me emocionar. E ele falou assim para mim, bem forte, você não teve um pai, mas eu sou o seu pai. Eu sou o pai que você precisa. Eu falei assim, mas eu não sou digna. Mas eu te escolhi. Então, você pode não ter tido um pai, você pode não ter tido uma mãe, uma família. Mas isso nada importa. Nada importa para você, minha filha. Eu sou o seu pai. Eu que vou te ensinar tudo o que você precisa. Confia em mim. Só se entrega para mim. Tirou um peso tão grande de mim, tão grande. E olha que eu já estava na igreja há uns 2-3 meses já, depois do meu batismo nas águas, e mesmo assim eu não entendia ainda como que eu estava, a situação que eu estava. Mas quando eu reconheci da forma que eu estava vivendo, a minha razão mesmo, que não era, naquele momento eu entendi, não era meu pai o culpado, não era minha mãe, não era ninguém. A única culpada era eu. Perdoar foi o que me deu, foi libertador. O que abriu, é como se tivesse aberto as portas para que Deus entrasse em mim. Faltava aquilo. Então, eu fui, naquela mesma semana, eu fui até o meu pai, eu pedi perdão para ele por tudo aquilo que tinha acontecido, por ter carregado aquela mágoa toda. Ele veio, me abraçou e falou assim, olha, eu que peço perdão porque eu que causei tudo. E eu falei assim, não, imagina, enfim, teve aquele abraço, junto dele. E um dia, numa quarta-feira, eu fui decidida. E eu falei assim, olha, o Senhor falou que se o filho pedisse por um pai, um humano, um pão, ele não daria uma pedra. Se pedisse um peixe, não daria uma cobra. Que dirá aquele que pedisse o Espírito Santo para o Senhor? Eu falei assim, eu estou aqui e eu preciso do Senhor. E naquele dia, eu fui trabalhar, eu cheguei do serviço numa quarta-feira à noite, e ali eu recebi o Espírito Santo. E eu falei assim, eu nunca mais vou ficar sozinha, nunca mais. Teve o antes e o depois da Adriana. Aquela Adriana triste, vazia, que se sentia só, não por ter alguém do lado, ter uma pessoa, uma presença física, mas que se sentia só pela falta justamente do Espírito Santo. Aquela pessoa, ela mudou completamente. E a partir daí, aquela Adriana também que pensava antes e falava assim, nenhum homem presta, nenhum homem vale, eu vou viver sozinha, até o pensamento que eu tinha de ter um filho sozinha, eu vou viver independente. Deus, ele me deu uma família linda, eu tenho um filho, tenho uma família maravilhosa, um homem de Deus que me respeita, que me ama do jeitinho que eu sou, que faz tudo por mim também, e eu sou muito feliz. O Espírito Santo, ele é minha força diária para que eu possa prosseguir, para que eu possa ir até o fim. Que legal, né? É tão bonito ver o que Deus tem feito à vida daqueles que têm contado com Ele, têm recorrido a Ele. E você também pode fazê-lo. Como é o caso do Cícero, que está na linha agora, vamos falar com ele. Ele ligou para cá. Cícero, bom dia. Bom dia. Cícero, o que está acontecendo? Que posso te ajudar, meu querido? Queria que o senhor orasse um pouco por mim e minha mulher voltasse com minhas filhas. Cícero.
O que aconteceu? Fala para mim, por favor. Tomei umas cachaças na festa aqui e falei umas coisas que não vi. Ela foi embora? Foi, ela saiu de casa pra casa do pai dela. E não voltou mais? Não, voltou não. Mas qual a razão dela ter ido embora, ô Cícero? Eu disse que foi mal desse surto, nós já vínhamos brigando há uns tempos também. E agora, nesse dia dos pais, você tá sozinho aí, né? Então, só a minha filha mais velha que veio contar eu aqui dormir mais de ontem. É. Como você tá se sentindo, Cícero? Você não dormiu até agora? Mal. Mal, tirei só um cochilinho. É. O que tem passado pela sua cabeça, Cícero, neste momento? Muitas coisas ruins. Tipo? Que tipo de pensamento, Cícero? Já passou por tirar minha vida, já passou por fazer besteira. É. Cícero, primeiro deixa eu te pedir uma coisa. Abaixa o volume da televisão e me ouça só pelo seu celular. Por favor. Baixa aí o volume. Pode pôr no 0 o volume da televisão. Isso, fica me ouvindo só pelo celular. Mas pode assistir o programa, veja a imagem pela televisão e me ouça pelo celular. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Há momentos na vida, Cícero, que nós olhamos para todos os lados e parece que tudo e todos nos viraram as costas. Mas existe Deus, um Deus, que está te estendendo a mão agora. Por isso que você está assistindo o programa a essa hora. E esse Deus quer te ajudar agora. Ele só precisa que você dê um passo, que é o primeiro passo que você já deu. Você pegou o telefone e ligou para cá. E agora eu vou orar por você, Cícero. E essa vontade de morrer, essa angústia que está dentro de você, vai desaparecer agora. E você vai dar o próximo passo, que depois eu vou lhe falar qual é. Você crê que Deus pode te ajudar aí agora, tirar essa angústia de dentro de você? Creio, sim. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Toca a sua mão em cima da minha mão aí, na televisão. E o mesmo eu digo para todos que estão nos assistindo. Qualquer parte desse Brasil, faça isso que eu estou fazendo com o Cícero agora. Se você está aí agora desesperado, se você está igual o Cícero agora, angustiado, sozinho nessa madrugada, faça isso também. Toca nas minhas mãos através da televisão. Olha para mim, Cícero, tá me vendo? Estou olhando. Em nome de Jesus, eu determino agora que essa angústia que está dentro dessa pessoa, essa tristeza, esse mal que faz essa pessoa pensar em morrer, você que está aí agora, fazendo essa pessoa pensar em tirar a vida, solte agora essa pessoa, solte agora a cabeça desta pessoa, você que está aí apertando o coração dele agora, em nome de Jesus Cristo, solte agora, abandone esse corpo, abandone essa vida, abandone agora essa casa, em nome de Jesus Cristo, saia! E agora, seja livre, que a paz entre em você agora, e você perceba agora o socorro de Deus chegando até você. Em nome de Jesus, se você crê, feche as mãos assim e diga graças a Deus. Graças Amém. a Deus. Cícero, respira fundo. Amém. Amém. Como você está agora? Estou mais melhor. Você sentiu o alívio aí dentro de você agora? 2 dias, mas eu Como é que é? pedi para ela passar ao menos 2 dias agora que eu vou viajar. Aí ela disse que não. Eu fiquei Cícero. muito triste. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que você precisa fazer agora, o próximo passo que eu disse que você teria que fazer agora, é você não esperar por ela. É cuidar de você. Porque essa tristeza que estava dentro de você
não é pela falta da sua esposa nem dos seus filhos. Essa tristeza que está dentro de você, estava dentro de você, é pela falta de Deus na sua vida. E hoje, neste domingo, você vai fazer o que você gostaria que a sua esposa e seus filhos fizessem. Você gostaria que a sua esposa e seus filhos viessem até você. É o que você está pedindo aí em oração. Mas existe um pai, existe o seu pai que te ama, que agora, Cícero, está querendo a mesma coisa, que você chegue até ele. Então você vai sair da sua casa ainda hoje. Você vai já se preparar, já que você não dormiu, agora já é 4h36 da manhã, você vai agora tomar um banho, você vai trocar de roupa e você vai vir ao Templo de Salomão hoje ainda. A primeira reunião, ô Cícero, acontece às 7 horas da manhã e a segunda reunião às 9h30. Você vai vir, vou colocar aqui para você ver, põe aqui para mim as imagens. Você vai passar, Cícero, pela Arca da Aliança. Põe para mim aqui as imagens da Arca. Você vai fazer o que essas pessoas fazem todos os domingos. E quando você passar, você vai trazer, você deve ter aí com você uma foto da sua família, deve ter, não tem? Não, que eu tinha perdido meu celular também. Perdeu o celular? O que você tem aí que represente a sua família? Só minhas 2 filhas na foto desse aqui que eu comprei antes de ontem. Então tá. Então você pega essa foto e você escreve também... Daí, pastor. Ó, escute o que eu tô falando. Pega, então, escreve o nome dos filhos, escreve o nome das pessoas que você quer, que é da sua família, que você ama, que você gostaria que estivesse ao seu lado aí agora. E você vai trazer, e você vai entrar pela arca da salvação da família. E você vai usar a sua fé e você vai ver que a sua casa vai ser reconstruída. Mas essa reconstrução, Cícero, começa dentro de você. Você mora onde aqui em São Paulo? Eu moro no Pernambuco, em São José do Belmonte. Tá, então, mas você não está aqui em São Paulo, então? Tô não. Ah, você está em Pernambuco agora? É. Ah, tá, porque a produção me passou a informação que você morava aqui em São Paulo. Então, muito bem. Aí em Pernambuco, acha aqui para mim, põe para mim, por favor, o endereço aqui de Pernambuco. Que lugar de Pernambuco que você mora, Cícero? São José do Belmonte, só que eu tô aqui no interiorzinho, aqui no Carmo. Tá, mas você vai fazer a sua parte, você vai sair daí e você vai procurar a Universal mais próxima aí. Você tiver acesso a um computador ou celular, como você falou agora, você está falando comigo, acesse esse site que está aqui, ó, universal.org/localizar. Você vai colocar aí o endereço aí, mas põe aí o nome da cidade que você está e nesse localizador você vai saber qual a Universal mais próxima aí de você, para você já neste domingo estar conosco. Ok. Ó, Cícero, dá ouvidos. Tô. Eu sei que tem voz aí falando para você fazer loucura, mas essas vozes foram arrancadas. A angústia saiu. Agora, você tem que dar o próximo passo, que é buscar o Pai. O Pai. Você se sentiu muito triste no Dia dos Pais, está abandonado aí. Seus filhos não estão aí. Sua esposa não está aí. É uma dor terrível, não é? Não é bom, não. Então, pois saiba que Deus sente o mesmo, porque Ele está te chamando. Agora você tem que dar esse passo de fé. Tá bom, Cícero? Ok. Te ajudei, Cícero? Tá. Obrigado. Cícero, eu não ouvi você. Oi. Eu te ajudei? Me ajudou, sim. Então agora, faça sua parte. Um abraço. Ok, muito obrigado, viu? Bom dia, te aguardamos aqui. Bom dia, pastor. Ok. Tá aí, bispo. Veja só, existe assim como Cícero, existem muitos pais nos assistindo agora, que estão assim também. Nesse Dia dos Pais, estão sozinhos. Mas existe um pai, que é o pai que vai salvá-los, que também está aguardando a presença deles. Exatamente. É o que nós vimos aí no caso do Cícero, o que nós vimos também no caso da Adriana, né? Porque o que está acontecendo na família da pessoa agora, o que está acontecendo na sua família, você que está assistindo agora, é uma consequência de um vazio, uma tristeza que está aí dentro de você.
Você está vendo as brigas que acontecem na sua casa, mas é briga todo dia. Um desentendimento uma vez ou outra pode até acontecer entre qualquer pessoa. Agora, todo santo dia é briga na sua casa. Você não sabe mais para onde fugir, porque você vai para o trabalho, também é briga no trabalho. Você vai para casa, é briga em casa. Você procura ficar perambulando pela rua, você também arruma confusão na rua. Aí você diz assim, pô, não é possível que para todo lugar que eu vou é perseguição, é luta, é discussão. Então, mas você está percebendo que por trás de todas essas discussões, por trás de todo esse sofrimento, existe uma opressão maligna. É a distância que tem entre você e o Pai maior. O Pai Celestial está te chamando para te livrar dessa opressão, tirando o causador do sofrimento, tirando o causador da dor, que é esse mal. Pronto, acaba o problema, resolve essa situação que você está vivendo. É só você querer ajuda, nós estamos aqui prontos para te socorrer. Acompanhe a chamada que fala deste domingo especial da entrada da Arca da Família. Oportunidade para mudar a história da sua casa. Há ambientes que, infelizmente, muitas famílias entram por conta da dor e do sofrimento. Olha pra tua mãe. Vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sou tua mãe. Certamente, cenários como este não são idealizados por nenhuma família. Ele tirou a vida do garoto? E em meio a um dilúvio de coisas que tem devastado os lares, O que teria levado o menor a tirar a vida da própria mãe? somente o poder de Deus é capaz de proteger, transformar e salvar a nossa família. No passado, Noé, em obediência a Deus, construiu uma arca, garantindo assim a salvação de sua família diante do dilúvio. Você trouxe o nosso filho. Quando Deus falou que todos nós iríamos entrar na arca, eu tinha certeza que eu ia conseguir. E o mesmo Deus que salvou a família de Noé está pronto para salvar a sua família através de sua intercessão. Neste domingo, convide sua família e juntos venham passar pela Arca da Salvação. E através de sua fé, Deus venha salvar toda a sua família. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos. Prepara um copo com água, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração por todos também, tá certo? Inclusive, você deve preparar uma garrafa com água e um pão para trazer neste domingo, que serão consagrados para que você possa ter a presença de Deus dentro de você, a força dele guiando os seus passos para que essa situação mude. Você tem acompanhado aí tantas pessoas vencendo, mas não há vitória que venha por acaso, são provocadas. Agora o que você não pode é ficar dando ouvidos àquelas pessoas que fazem tudo para que você não chegue até a Universal. Não dê ouvidos ao fake news. Antes de eu colocar aqui, eu quero colocar daqui a pouco um testemunho da Silvia, que infelizmente foi vítima de fake news. Mas eu quero voltar lá à central de atendimento, falar com o pastor Flávio. Pastor Flávio, as pessoas estão ligando aí, o senhor tem mais ligações aí, por favor? Temos sim, pastor Franklin, inclusive entre elas o Sebastião, que nos ligou de Vila Velha, Espírito Santo, dizendo que ele sofre com dores crônicas, não consegue dormir por causa dessas dores, ele já frequenta casas de religião, já tomou vários remédios, mas nada está resolvendo. Quando ele ligou, na hora houve o alívio, na hora houve a solução e ele foi orientado. Então eu queria fazer um apelo para você agora que está nos assistindo com uma dor crônica. Essa dor não passa, você sente dor 24 horas por dia, nem remédio, nem analgésico, nem nada está funcionando. Pega o telefone também, como fez o Sebastião e recebeu ajuda, você também vai receber ajuda. É o 011
3535, o número está aí na tela. Pastor Franklin, também aqui nós recebemos a ligação da Dalma, de Parelheiros, aqui de São Paulo, também não consegue dormir, tá com problemas para a família, vai estar conosco hoje também, nesse domingo especial. O José da Silva, do Rio Grande do Norte, sofria com depressão, está desempregado, buscou ajuda e recebeu também. Enfim, as linhas estão ocupadas, inclusive se a pessoa estiver chamando e ela não conseguir de primeira, continue insistindo, porque o time está aqui à disposição e nós vamos atender essa pessoa e ela será ajudada. Mas sim, bastante gente do Brasil todo está assistindo e está nos ligando e está recebendo ajuda. Graças a Deus. Você pode contar conosco, tá? Agora é 4 horas e 46 minutos dessa manhã de domingo. Nós estamos aqui, toda a equipe de fé, pastor Flávio na central, eu, o Bispo William, estamos aqui para ajudar você, tá bom? Você não tinha ninguém para te estender a mão, você pensou que todo mundo te virou as costas, nós estamos aqui para te ajudar, tá certo? Olha só a história da Silvia. Ela demorou para vir porque ela foi vítima de fake news. Você sabe aquelas pessoas que não podem te ajudar, mas o que não falta é formas de te criticar? Então, pare de dar ouvido a elas. A Silvia perdeu muito tempo com isso, presta atenção. Meu nome é Silvia Marques, tenho 39 anos e eu sou empresária. Eu não acreditava na igreja, eu tinha raiva da igreja. Então, sem conhecer a igreja, eu tinha um julgamento da igreja. Tanto é que eu sempre falava assim, se um dia eu for para alguma igreja, pode ser a igreja que for, mas a Universal eu não entro. Aquela igreja nem pagando. E na minha adolescência, eu acabei me envolvendo com o mundo espiritual. E quando chegou nessa época, eu me entreguei para esse mundo espiritual. E a minha vida, em vez de melhorar, ela piorou muitas vezes. E eu acabei tendo vícios de cigarro e bebida, porque esses espíritos, eles tomavam essas bebidas, né? Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe chegou a falecer, ela teve um infarto, e aí foi meu fundo de poço. Foi quando eu não tive mais condições de viver. Então, a minha vida, ela perdeu o sentido. Eu não tinha vontade mais de fazer nada. Então, eu estava com a vida totalmente derrotada. E nessa época que eu perdi a minha mãe, eu conheci o meu esposo. Na época, nós namorávamos. E a gente começou uma relação. E essa relação ia de mal a pior, porque nós brigávamos verbalmente e também chegamos a brigar fisicamente. E dessas brigas, eu acabei chegando a um ponto que eu não queria mais viver. Nós estávamos andando de moto e veio uma voz na minha mente que eu deveria pular e tirar minha vida. E essa voz falou muito alto dentro de mim e eu ouvi e obedeci. Quando eu pulei da moto, que eu caí, que eu quebrei meu tornozelo, eu me dei conta que eu não tinha morrido. Que aquele momento era um momento frustrante para mim, porque eu estava com um objetivo já. Eu quero tirar minha vida. E isso não aconteceu. Então, desde lá, dessa época, o que aconteceu foi pior. Por quê? Porque eu fiquei dependendo de uma pessoa com a perna quebrada, numa situação difícil, eu já era depressiva, aí eu já não dormia. Aí eu comecei a enxergar os espíritos, a conversar com os espíritos, e aquilo ali fez com que essa minha vontade de tirar a vida ainda ficou dentro de mim. Então não passava isso, né? Nessa época que eu morava com meu esposo, ainda nós não éramos casados, mas nós morávamos juntos. Ele chegou em casa diferente, mas ele não falou para mim que ele tinha ido até a Igreja Universal. E o que me chamou a atenção foi quando eu abri o roupeiro e fui procurar um álbum de fotografia e ele não estava ali. Aí eu fui perguntar para o meu esposo, cadê esse álbum de fotografia? Aí ele sorriu e falou assim, eu levei para a igreja. Eu, que igreja? A Igreja Universal. E eu, não, você não fez isso. Aí eu fiquei com muita raiva, então eu peguei todos os álbuns de fotografia e escondi para ele não levar para a igreja. E isso foi uma situação bem difícil, porque como ele estava vindo, né, já para a igreja, ele foi falar para mim para onde que ele estava indo, eu falei, então eu vou lá, porque lá você deve ter alguma amante, com certeza tem alguma mulher lá, por isso que você está indo na igreja. Ele, então tá, vou te levar numa reunião, você vai ver como funciona. Eu falei, e eu vou lá e vou mostrar para você como não funciona, como tudo aquilo que é dito é mentira, tudo pago. Porque a Igreja Universal é paga, é tudo mentira, você está sendo enganado. E você não vai tirar o dinheiro de dentro de casa para estar dando para o pastor, para o Bispo Macedo. Chegando à igreja, né, o pastor começou a pregar, e a pregação daquela reunião foi exatamente
o filme da minha vida. Quando teve um momento da reunião que o pastor pediu para que nós fôssemos até a frente do altar para receber uma oração, eu senti uma paz, uma coisa muito boa que eu procurava e eu não encontrava. Então ali eu já vi que alguma coisa diferente tinha acontecido. E desde aquele dia eu frequentei as reuniões, passei pelo processo de libertação, porque eu não queria mais ter aquela vida de derrota, aquela vida que eu tinha que estar com os espíritos, achando que eles iam trazer a minha felicidade, sendo que sempre foi a infelicidade, né? Não a felicidade. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava pedir perdão, foi quando eu entendi que eu não poderia ser aquela mesma Sílvia com o mesmo vocabulário. Comecei a buscar o Espírito Santo, que foi numa vigília, que eu me entreguei, que eu falei para Deus, eu já ouvi falar do Senhor, mas eu quero o Senhor dentro de mim. Eu não quero o Senhor por ouvir falar. Eu quero ter um encontro com o Senhor verdadeiro. Eu quero ter o batismo do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor venha selar o seu Espírito dentro de mim. No meio da madrugada foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não foi uma emoção, não foi um sentimento, foi uma força, foi uma alegria, foi um gozo dentro da minha alma, foi uma experiência que eu não sei, não consigo assim ter palavras para explicar. Então aquele vazio não existia mais, aquela vontade de sair daquela vigília, de abraçar os meus familiares, os meus amigos, aquela vontade de contar para todo mundo que eu tinha recebido o Espírito Santo, aquele desejo de ganhar almas, aquela vontade de falar para as pessoas que existe um Deus que liberta, que cura, um Deus que te transforma, um Deus que tira todas as angústias, que sara as tuas feridas, as tuas dores. Eu queria sair falando para todo mundo isso. Então, para mim, esse foi o melhor dia da minha vida. Esse foi o meu verdadeiro nascimento. Foi o meu batismo com o Espírito Santo, porque sem ele eu não sou nada. Hoje está tudo transformado, né? Deus, ele dá estrutura para você se tornar uma esposa sábia, uma mãe sábia. Sou mãe de 2 filhas, né? Minhas filhas estão na presença de Deus. O meu casamento não é mais um casamento conturbado, não é mais um casamento de traição, não é mais um casamento de agressão. Ele é um casamento abençoado. Deus, ele transforma tudo sem a gente pedir. E essa transformação também vai acontecer na sua vida. Agora, é importante que você dê esse passo. Bispo, você sabe que existem pessoas que, assim como esse testemunho que pudemos acompanhar agora, estão hesitando de chegar até nós porque ouviram falar, mas as pessoas que falaram nunca nem aqui estiveram, né? É verdade. E a gente consegue entender essa mudança que aconteceu dentro dela, que aconteceu no marido, que aconteceu em todos da família dela, vai acontecer também dentro de você. Uma coisa interessante é você pensar assim, você crê de verdade na Bíblia? Você acredita que Noé construiu aquela arca, os animais foram colocados ali dentro? Porque você sabe que uma expressão muito comum que se usa quando um casal vive em guerra é que diz assim, a gente vive igual cão e gato. Né? Se usa essa expressão, a gente vive igual cão e gato dentro dessa casa. Pois é, mas o cão e o gato dentro da arca de Noé viviam em paz. Todos os predadores e presas estavam dentro da mesma arca, mas todos ali em harmonia. Então o que está faltando para você agora? Você trazer a sua família para dentro dessa arca espiritual também. Você diz assim, não sei o que passa na cabeça do meu marido, ele não muda. Então ele pode mudar, traz uma foto dele, vamos orar por ele. Aí a minha esposa que não me entende, então ela vai te entender, traz uma foto dela, vamos orar por ela. Se você puder vir com a família toda, entrar nessa arca espiritual, que é o Templo de Salomão e cada igreja universal, então Deus pode fazer uma transformação. Não dá para trazer, eles não vêm, não aceitam o convite, pega uma foto e traz a foto. É verdade. E nós vamos ter nesse domingo, inclusive, a Santa Ceia do Pai Celestial. Né? Você vai dar a honra ao Pai que te estende a mão,
que te ajuda, que quer ver a sua mudança. O Pai que te colocou aí agora para assistir essa programação. Presta atenção nessa chamada. Certamente, um dos maiores prazeres para um pai é poder dar a um filho o que ele pede. Pois este gesto é uma das formas de demonstração de amor e cuidado. Deus é Pai e sempre está pronto para atender a um pedido de um filho. E de tudo que Ele pode nos dar, seu maior prazer está em dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pedem. Neste domingo 14 de agosto, Dia dos Pais, a Santa Ceia do Pai Celestial, honraremos o nosso Pai e Ele nos honrará derramando o seu Espírito às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Nós vamos então agora orar por você, vamos falar com Deus em seu favor. Prepara aí o seu copo com água, porque é um momento de oração em seu favor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós unimos a fé agora. Dobramos aqui os nossos joelhos, porque eu sei que agora, meu Pai, existem pessoas prostradas diante dos problemas. Mas nós nos curvamos diante do Senhor, porque aqueles que se curvam diante do Senhor não se curvarão diante dos problemas. E nós agora pedimos que o Senhor vá ao encontro deste pai que está sozinho. Eu sei como o Cícero que falamos aqui, existem muitos Cíceros agora em todo o Brasil que estão agora abandonados. A família foi embora. Ele sabe que a família foi embora devido aos vícios, às agressões. E ele fica se perguntando, por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Ó meu Pai, que o Senhor possa neste momento estender a tua mão e trazer a esperança e a fé para dentro desta pessoa, desta mãe também, que ela tem sido mãe e pai. Eu oro também pelo filho, que talvez nem tenha mais o pai, mas que o Senhor faça agora um milagre e desperte a fé dessas pessoas, para que todas possam estar neste domingo entrando na arca, que é a tua casa. A arca para salvar toda a família. Eu determino que toda angústia, tristeza e opressão saia desta pessoa. E essa fé entre agora. Em nome de Jesus, eu peço, consagra esta água. Ponha nesta água as virtudes do teu Espírito. E da onde essa pessoa estiver nos assistindo, quando ela beber desta água, que o teu Espírito venha fluir dentro desta pessoa, dando a ela o que é necessário para te buscar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Use a sua fé e beba desta água. Muito bem. Lembrando que a central de atendimento ela vai ficar à sua disposição, tá? Nós estamos findando o programa, vem agora um novo programa e no decorrer do dia, tarde, noite e madrugada, sempre à disposição. É o 011-3573-3535. Bispo William, obrigado pela presença mais uma vez. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Deus ilumine você para que você encontre esse caminho. O caminho está aí, a luz foi dada, agora é só você se levantar e traçar esse caminho. Nós aguardamos por você, um grande abraço, até a próxima.